Estejam todos bem, se cuidando. Nós vamos tratar nessa aula sobre o processo de independência do Brasil, né? A independência do Brasil, ela ocorreu em 7 de setembro de 1822, mas desde o século anterior, né, do século XVIII, já haviam manifestações pró-independência no Brasil, né? Justamente isso se deve ao contexto em que o Brasil vivia no século XVIII, certo? Lembrando que o Brasil, então, sendo colônia de Portugal, estava sujeito ao pacto colonial. A gente nunca pode esquecer disso, né? Entender o pacto colonial é uma das coisas mais importantes para a gente entender os processos de independência da América, né? Então, o pacto colonial é a exclusividade de comércio da metrópole sobre a colônia, tá? Então, o país colonizado, ele só podia fazer comércio com a sua metrópole. Caso o Brasil só podia fazer comércio com Portugal, tá? E aí vendia produtos tropicais a preços muito mais baratos do que as manufaturas que importava de Portugal, tá? Tais como aí ferramentas, roupas, sapatos, né? Tudo isso não podia ser feito, fabricado no Brasil, tá? Tinha que ser comprado de Portugal. Então, a nossa colonização teve a característica de ter os latifúndios monocultores, né? Latifúndio é a grande propriedade, tá? Monocultura é um só tipo de cultivo, né? Então, a gente vê que os engenhos de cana-de-açúcar, a maior parte da área deles era destinada às plantações de cana-de-açúcar, tá? Também aí utilizava mão de obra escrava negra, né, em grande quantidade, que vinha, né, o negro da África, então, vendido no Brasil, nos mercados de escravo, e a produção voltada para abastecer o mercado externo, né, que é justamente o mercado europeu. Né? O Brasil produziu açúcar mascavo para vender para Portugal e Portugal lá para a Holanda, para outros países, certo? No século XVIII, a configuração da colônia, do Brasil colonial, muda, né, de certa forma, por causa da descoberta do ouro, tá? Então, muito mais vilas urbanas surgem, né? Essas vilas vão dar origem às cidades, tá? Começa a ter um pouco mais de chance, né? Não, lógico que não para todos, né? Mas havia chances de ascensão social, ou seja, de uma pessoa sair da camada mais baixa, né, da sociedade, deixar de ser muito pobre, né, para vir a ser uma classe média, ou alguém da classe média subir ainda, né, e se tornar aí um privilegiado, né, um grande proprietário de terras, tá, de minas. Tudo isso por causa do quê? Né? Da economia que o ouro movimentou. Não era só com a descoberta de ouro, não. Foi com o comércio, com o tropeirismo, né? O tropeirismo aí que é um sistema em que o tropeiro vende animais de transporte, tá? Em certas feiras urbanas, né? Como existia em Sorocaba e outros lugares. E aí, então, a venda desses animais faz com que, muitas vezes, o dono da tropa, né? Chamado de tropeiro, tá? Ele tinha muitos peões, né? O seu serviço, mas que esse dono da tropa enriqueça, tá? Então, aí a chance de ascensão social também, tá? E essa classe média urbana que surge nessas vilas urbanas, ela passa a ser influenciada pelas ideias de liberdade econômica, né? O liberalismo econômico, tá? Justamente aí para se livrar do domínio dos portugueses, né? Desse pacto colonial, tá? Então, a mineração, ela justamente traz essas consequências, né, essas mudanças aí, que vão ser positivas no sentido de fazer com que o Brasil queira se emancipar de Portugal. Lógico que não é o Brasil inteiro, né, como a gente falou, mas pelo menos uma camada aí interessada nessa independência, tá? Além disso, nós vamos lembrar aí que Portugal explorava bastante, né, a capitania de Minas Gerais, uma vez que cobrava altos impostos, né, sobre o ouro,
tá? Os preços em Minas Gerais eram 3 vezes mais, tá? Ou até mais do que no restante do Brasil, né? Então a gente vê aí que existia um elevado custo de vida também, certo? Esses muitos impostos aí, eles começam a dificultar, né, a vida dos mineradores. Depois de 1760, te vê que o ouro que era explorado mais aí na beira dos rios, né, e não em minas subterrâneas, porque para isso era preciso ter mais dinheiro, né, capital, tá? Ele começa a dar sinais de escassez, certo? E aí surgem as primeiras revoltas separatistas. O que é esse termo separatista, né? É justamente quando se quer a separação de uma colônia da sua metrópole, tá? Ou de um território, né, em relação ao território que lhe pertence. Então, separatistas é porque elas queriam a separação do Brasil em relação a Portugal, queriam a independência, tá? É lógico que não foi só a exploração aí que gerou, tá? Essas revoltas. A primeira delas foi a Inconfidência Mineira, tá? Então, olha só, a Inconfidência Mineira, ela aconteceu no seguinte contexto, tá? A coroa portuguesa acreditava que Minas Gerais não estava conseguindo recolher as 100 arrobas de ouro, que é mais ou menos 1.500 quilos, por ano, né? Cada um pagava de acordo aí com a sua propriedade, maior ou menor, e o número de escravos que tinha, tá? Mas no todo, Minas Gerais tinha que recolher 1.500 quilos de ouro por ano, tá? E Portugal não via que havia essa escassez de ouro. Para Portugal, o que havia era contrabando de ouro, certo? E por isso que Portugal, então, mudou o governo de Minas Gerais, mandou Luís da Cunha Menezes, conhecido como Visconde de Barbacena, né, fiscalizar melhor, né, esse recolhimento de ouro e justamente tomar a medida necessária caso não fosse arrecadado, que era a derrama. Né? A derrama, o que seria? A cobrança de todos os impostos atrasados. Né? Por quê? Porque até 1788 havia um acúmulo de dívidas, né, dos mineradores com Portugal. Eles não conseguiam pagar tudo o que precisavam, né, tudo o que era necessário, e aí eles iam acumulando dívidas. A capitania já devia 9.000 quilos de ouro para Portugal, aproximadamente 9.000, tá? Então, o Visconde de Barbacena, né, disse o seguinte, que se os proprietários não pagassem o que era devido naquele ano, iriam ser cobrados aí todos os impostos atrasados. Bom, isso daí gerou um verdadeiro terror, né, entre os mineradores, porque eles iam acabar ficando sem nada, né? Porque a maioria estava endividada com a coroa portuguesa, né? Imaginem só, a derrama seriam os soldados de Portugal tomando tudo de valioso que esses mineradores tinham, né? Até alguns poetas aí da época falavam que os soldados de Portugal iam tomar até as correntinhas de ouro das moças, né? Então, justamente foi aí que começou uma reunião secreta, tá? Reuniões secretas, para criar, né, para combinar uma conspiração contra Portugal, tá? Nessa conspiração participaram poetas árcades, porque esse momento, além da arte barroca, né, que Minas Gerais foi assim um grande expoente, né, dessa arte barroca, começa uma escola literária chamada de arcadismo, tá? Então por isso poetas árcades. O arcadismo que, né, sempre colocava o amor idealizado, impossível de se atingir, mas que também trazia críticas sociais, né? Como o próprio Cláudio Manuel da Costa, em Cartas Chilenas, deixa bem claro, né? Atacando a corrupção dos governantes de Minas Gerais, né? Os excessivos gastos que eles faziam, né? Enfim,
Esses poetas Árcades, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, foram, vamos dizer assim, os que primeiro idealizaram, tá, como seria feita essa conspiração e o que queria acontecer. Eles, por exemplo, deram a ideia da bandeira, da frase da bandeira, libertas quaes seratamen, né? Que quer dizer liberdade ainda que tardia, e que é a bandeira de Minas Gerais hoje, tá? Eles também aí que pensaram na organização política, né, de Minas Gerais aí após essa revolta separatista, né, quando Minas Gerais não fosse mais do Brasil e nem de Portugal, fosse uma república separada do Brasil e de Portugal, tá? E eles tiveram a ajuda aí de algumas outras camadas. Muitos comerciantes participavam, mineradores, também aí padres como Oliveira Rolim, Francisco de Paula Freire era um militar, né, era o chefe do regimento dos Dragões, que defendia Minas Gerais, certo? Nessa revolta, na revolução, desculpa, participou aí o Joaquim José da Silva Xavier, que ficou conhecido como Tiradentes, tá? Ele era chamado de Tiradentes porque aprendeu com seu padrinho o ofício de barbeiro e os barbeiros arrancavam dentes também, além de fazer sangrias, né? Com aquela sanguessuga, tá? Então, os barbeiros faziam isso, era um ofício prático, né? Mas o Tiradentes, ele entrou para a Companhia dos Dragões, ele foi comerciante, ele tentou muitas coisas assim para ter uma vida melhor, porque ele ficou órfão muito cedo, foi criado pelo padrinho, né? E ele pertencia, então, à Companhia dos Dragões, só que num posto bem baixo, que era o de alferes. O alferes, para se ter ideia, nem andava armado, né? Ele mais assim, levava, trazia correspondências, que era o que o Tiradentes fazia. Mas falaram dessa conspiração para o Tiradentes e ele ficou muito interessado, né? E aí ele virou uma espécie de propagandista do movimento, né? Então, assim, a tarefa dele era trazer mais gente para a conspiração, basicamente, tá? O filme Os Inconfidentes mostra como que foi ele que trouxe, por exemplo, o traidor da revolta para essas reuniões, que foi chamado de Judas, assim, né? Vamos dizer, né? O Joaquim Silvério dos Reis, certo? Então, os inconfidentes, eles, aliás, o termo inconfidência, tá? Primeiro, esse termo foi dado pela coroa portuguesa, é aquele que não se pode confiar, né? Porque a coroa portuguesa vai vê-los como traidores, certo? Então, olha só, os objetivos, né? Quer dizer, os planos dos inconfidentes eram separar Minas Gerais do restante do Brasil, né? Uma república separada aí de Portugal e do Brasil, com capital em São João del Rei, tá? Perdão das dívidas, né, dos revoltosos aí, dos mineradores, criação de escolas e de uma universidade, porque era comum aí os filhos dos grandes mineradores irem estudar na Europa e depois voltar. Incentiva a manufatura local. Olha só, o Brasil era proibido de ter manufaturas. Então, eles queriam essa liberdade econômica também, tá? Agora, os objetivos não estavam muito voltados para as camadas mais baixas da população, né? Os objetivos demonstram aí a preocupação das camadas mais altas, tá? Não há um objetivo, por exemplo, de dar voto a todos os homens, independente de ser pobre ou rico. Não há um objetivo de acabar com a escravidão, né? De fazer alguma medida aí que torne os ex-escravos mais incluídos na sociedade, que eles possam estudar, ter uma profissão, não há nenhuma dessas preocupações. Por isso que a gente classifica de revolta elitista, tá? Em Confidência Mineira. Ela foi feita aí pelas camadas mais altas, certo? E justamente essas camadas mais altas que, né, os filhos dos mineradores, por exemplo, que trouxeram as ideias iluministas e liberais aí para o Brasil, tá? Iam estudar na Europa
e ao voltar de lá traziam, né, essas ideias aí de liberdade econômica, liberdade política, igualdade de todos perante as leis, fim do colonialismo, né, ou seja, as colônias deveriam ter liberdade de comércio, era uma das bandeiras do iluminismo também, sem contar o exemplo da independência dos Estados Unidos, que era muito citado, né? Tinha um dos filhos dos Inconfidentes, Joaquim da Maia, que inclusive chegou a entrar em contato com Thomas Jefferson, embaixador dos Estados Unidos na França, tá? E o Thomas Jefferson incentivou, né? Mas não disse que os Estados Unidos dariam apoio aos Inconfidentes, mas assim achou que realmente deveria ser feita aí a independência, né, o separatismo, certo? Bom, a revolta estava marcada para o dia da derrama, né? Mas houve uma delação. Alguém foi lá e dedurou o movimento e foi o grupo do Joaquim Silvério dos Reis, que eram os mineradores que mais deviam a Portugal, certo? O Visconde de Barbacena imediatamente suspendeu a derrama, tá? E prendeu todos os participantes. E eles ficaram 2 anos na prisão. O Cláudio Manuel da Costa apareceu morto na prisão e disseram que ele se suicidou, mas a morte dele assim não foi muito bem esclarecida até hoje, né? Mas depois de 3 anos, a rainha, né, de Portugal, a Dona Maria I, que depois foi chamada de a Louca, né, e terminou seus dias num sanatório mesmo, para doentes mentais. Mas olha só, a primeira sentença dela foi que todos seriam condenados à morte. E depois ela mudou. Ela condenou apenas o Tiradentes à morte na forca e que o seu corpo fosse esquartejado, cortado em partes e pendurado em praça pública para dar o exemplo, para ninguém mais se revoltar aqui no Brasil colonial, certo? Então, somente o Tiradentes foi condenado aí na Inconfidência Mineira. Você vê aí em cima um quadro, tá, que se chama Tiradentes Esquartejado, do Pedro Américo, em que o Tiradentes aparece na forca, e se você reparar, a forca parece uma cruz, e a cabeça dele parece a de Jesus Cristo, né? O corpo aí de atravessado, uma parte do corpo em cada lugar, para mostrar assim o horror que foi, né, esse esquartejamento. Por que fazer esse quadro, né? Para justamente exaltar a memória do Tiradentes, que teria sido o primeiro a morrer pela República no Brasil. Esse quadro não foi feito na época. Esse quadro foi feito 100 anos depois, praticamente, né? Aproximadamente. Então, por que esperar assim um século, né, para fazer um quadro do Tiradentes? Na época em que o Tiradentes foi condenado, ele não era nada, ele não era importante. Ele serviu assim como, né, aquele bode expiatório assim que vai pagar o pato por todos os outros, tá? E para dar o exemplo, né? No entanto, aliás, uma outra coisa importante também é que todos os documentos dele foram queimados, não tinha nenhum retrato, nem nada. Ao que se sabe, os condenados não eram condenados, não iam para a forca de barba grande, eles iam de barba feita e muito menos de cabelo comprido, tá? Eles tinham o cabelo raspado, certo? Então o Tiradentes não era assim? Provavelmente não mesmo, tá? E por que então fazer ele desse jeito? Se a gente pensar que o povo brasileiro nesse momento é muito católico, tá? E pouquíssimas pessoas estudavam, iam para as escolas. Então, colocar a figura do Tiradentes colada de Jesus Cristo, você pode ver o crucifixo ali também, né, do lado da cabeça dele, tá? Significa dizer que ele foi assim um salvador, né, do Brasil, tá? Só que na época que ele morreu, ele não era nada. Então, por que, né, criar a figura de um salvador? É que os republicanos queriam derrotar a monarquia que existia, né, no Brasil, que já era do filho do Dom Pedro I, que era o Dom Pedro II, tá? Então, eles vão fazer uma propaganda negativa da monarquia para implantar a república no Brasil, criando a figura de um herói nacional, que é do Tiradentes.
Tanto é que daí que vai ter o Dia de Tiradentes como feriado nacional, certo? Bom, se o objetivo era transformar o Tiradentes no primeiro herói republicano do Brasil, né? Uma coisa é certa, eles inventaram a imagem do Tiradentes, porque ele não era assim. E a segunda coisa é que tem o seguinte, né? Aliás, ele foi o único pobre condenado, né? Então as camadas mais baixas iriam se identificar, né, com ele. Mas a questão é a seguinte: a gente também não consegue saber se o Tiradentes tinha esses ideais republicanos mesmo, tá? Ou se ele só estava pensando em melhorar de vida, em ter um cargo, a gente não consegue saber, porque todos os documentos dele, repito, foram queimados, foram destruídos, né? Então, assim, esse republicanismo do Tiradentes, não sei se realmente ele tem a ver aí com o que o Tiradentes pensava, né? A gente não sabe o que ele lia, se ele lia, da onde que vinham essas ideias, se ele estava, assim, bastante influenciado por ideias republicanas mesmo, certo? Então, o fato é que manipularam a memória do Tiradentes para ele se tornar um herói nacional, o primeiro que teria lutado contra a monarquia, tá? E é aí que a gente não tem muita certeza disso daí não, certo? Então foi inventado, né, vamos dizer. Mas o fato é que a Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, né, das camadas mais altas de Minas Gerais, separatista e republicano, como vai ser a Conjuração Baiana também, e todas as revoltas aí que vão ter, viu? Todas. Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, todas as revoltas após a independência também são separatistas e republicanas, tá? E não contou com a participação popular, quase nada, né? Só o Tiradentes. Também não era abolicionista, não queria acabar com a escravidão no Brasil, não, tá? Então essas são as características da Então, um movimento muito mais radical aí que o da Inconfidência Mineira aconteceu na Bahia em 1798, né? Que foi chamado de Conjuração Baiana, ou também Conjuração dos Alfaiates. Havia esse ideal de emancipação, né? Então era uma revolta separatista e republicana. Ela está ligada aí à grande miséria que a Bahia atravessava nesse momento, já que o preço do açúcar estava em queda, né, devido à concorrência internacional, concorrência do açúcar holandês, certo? E existia aí uma classe média urbana que justamente vai ser bastante influenciada por essas ideias iluministas e liberais, e esse ideal vai se juntar com os membros das camadas mais baixas da população, tá? Especialmente negros libertos e escravos. Então, a gente tem aí os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, né? Dois negros aí que também lideraram o movimento, né? As reuniões, tá? A gente tem aí líderes da classe média urbana, como Cipriano Barata, Padre Agostinho Gomes, tá? E temos também participação de soldados, tá? Lucas Dantas, por exemplo, né? Um dos participantes. Soldados aí, no caso, então, que ganhavam bem pouco, também estavam descontentes aí com a situação de vida que levavam, tá? Bom, e aí, então, nós vemos que a Revolução Francesa, ela estava em sua última fase, né? Lógico, não se sabia quando ela ia terminar, mas, enfim, já havia acontecido o governo jacobino, né? Os jacobinos já haviam governado a França. E a gente viu aí que os jacobinos, representantes da pequena burguesia, eles implantaram aí o voto para todos, os homens, né, independente de ser pobre ou rico, o ensino público e gratuito, tabelamento de preços, né, e também sinalizaram aí com a liberdade para as colônias. Então, o jacobinismo, ele influenciava bastante nesse momento esses revoltosos, né, já se percebia aí que um governo popular era possível, tá? Claro que o ideal da independência dos Estados Unidos continua presente, né? E aí também lembrarmos que a Revolução Haitiana, né? O Haiti completou sua independência em 1804, tá?
O Haiti teve uma independência feita pelos negros, né, com lideranças negras, a gente já viu isso em uma outra aula, e os negros instituíram uma república negra mesmo, né? Eles tomaram o poder, tiraram o poder dos brancos, além de fazer independência, acabaram com a escravidão também. Então, qualquer junção de negros, né, qualquer movimento aí que tivesse lideranças negras, ideais de fim da escravidão, podia ser classificado como haitianismo, tá? Depois da Revolução no Haiti, né, depois da independência do Haiti, certo? Então, aí o ideal de realmente aí ter uma igualdade aí, né, para os negros, ter melhores oportunidades para os negros, o fim das discriminações, porque tendo negros libertos como tinha, né, esses negros sofriam discriminação, né, salários mais baixos que os brancos já naquele momento, tá? Bom, aí nós temos 4 líderes, né? Então também contou com a participação de soldados, né? O Lucas Dantas e o Luiz Gonzaga eram soldados, ganhavam bem pouco, né? Baixa patente do exército. Manuel Faustino e João de Deus. Os 4 foram executados, tá? Bom, os objetivos então eram criar a República da Bahia, né? Separada do Brasil e de Portugal, né? Então, por isso que é separatista e republicana. O voto para todos os homens, independente de ser pobre ou rico, né? Como na Revolução Francesa, na fase jacobina. Fim das discriminações, liberdade de imprensa, né? E uma boa parte dos revoltosos queria aí o fim da escravidão. Só que também contou com uma participação de comerciantes, né, de proprietários de terra, que nem sempre tinham esse mesmo objetivo, né? E talvez tenha sido isso que realmente desuniu os revoltosos, né, o movimento. Porque o movimento foi delatado às autoridades, né, antes de acontecer. E as autoridades, uma vez sabendo que iria ocorrer uma revolta, determinou a prisão de várias pessoas e executou aí os líderes negros, né, João de Deus, Manuel Faustino, né, esses que vocês viram aí em cima, certo? E, assim, o médico intelectual Cipriano Barata, por exemplo, foi absolvido, né, era de uma família mais importante, era branco, né, então, realmente, aí, olha só, o castigo exemplar e ainda mostrado aí pela morte de negros, tá? Então, olha só, é impossível a gente negar que não exista racismo no Brasil, né? Desde as nossas estruturas, desde a colônia, nós vemos aí que os negros, né, morrem mais aí para pagar pelos crimes, né, que a metrópole considerava um crime, né, essa revolta, do que os brancos, né? Então, quer dizer, não é à toa que morreram mais negros e pobres, né? Mas é um movimento de caráter bem mais popular que a Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência Mineira que fica mais conhecida devido a transformarem o Tiradentes em um herói nacional, né? 100 anos depois, no movimento republicano, tá? A Inconfidência Mineira ela é muito mais elitista, né? Tem objetivos mais voltados aí para a camada privilegiada, ao contrário da Conjuração Baiana, né? Que inclusive propunha o fim da escravidão negra, certo? Bom, entre essas revoltas e a nossa independência existe assim um tempo bastante grande, né? Nossa independência ocorreu em 1822. Como entender aí que essas revoltas não tenham levado à independência, né? Não tenha tido uma grande revolta e logo levado à independência. A gente vai entender isso pelo seguinte: a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ela adiou essa necessidade de fazer a independência formal, tá? Justamente a vinda da família real portuguesa, ela afastou temporariamente os ideais separatistas, né? E republicanos, principalmente, né? Republicanos, tá? Uma vez que o Brasil passou a ter um governo, né?
e o Brasil vai ganhar alguma liberdade de comércio, alguma liberdade política, como nós vamos ver agora, tá? Então, olha só, desde a Inconfidência já fica essa questão de que é preciso afastar o separatismo no Brasil, certo? E um jeito de afastar seria dando um pouco mais de liberdade, de autonomia à colônia, sem perder a colônia, né? Já tinha essa preocupação por parte de algumas pessoas do governo português, tá? E houve a questão do período napoleônico, né, que apressou aí essa questão de ter um governo no Brasil, de dar um pouco mais de autonomia para o Brasil. Porque se a gente lembrar, o Napoleão Bonaparte, ele decretou o bloqueio continental contra a Inglaterra em 1806, certo? Que era justamente a proibição dos países europeus de fazerem comércio com a Inglaterra. Espanha e Portugal tinham dívidas com a Inglaterra e dependiam das importações inglesas, então não aderiram ao bloqueio continental. E foram invadidos pelas tropas napoleônicas no ano seguinte, né? E na Espanha, a gente viu aí que Napoleão prendeu o rei, né, e colocou o seu irmão no poder. Em Portugal, Dom João VI e a sua esposa, Dona Carlota Joaquina, eles fugiram para o Brasil, né? Fugiram às pressas para o Brasil e chegaram na capital em março de 1808, no Rio de Janeiro, tá? Essa decisão de vir para o Brasil foi estimulada pela Inglaterra, tá? Como Portugal continuava fazendo comércio com a Inglaterra, o ministro das Relações Exteriores, né, da Inglaterra em Portugal, tá? Ele fez um acordo de que caso o Napoleão mandasse invadir, né, devido a Portugal não obedecer o bloqueio continental, a marinha inglesa se comprometia a trazer em segurança a família real até o Brasil, né, escoltar, tá? Os navios aí da marinha inglesa iriam trazer a família real até quase chegar aqui no Brasil, certo? Para trazê-los em segurança, tá? E havia outras coisas dentro desse acordo secreto, tá? A esposa do rei Dom João VI, a dona Carlota Joaquina, era uma princesa espanhola e ela não gostou nem um pouco da ideia de abandonar Portugal, né? Fugir. No filme até Carlota Joaquina, tá? O filme Carlota Joaquina mostra aí ela falando e segundo os biógrafos aí realmente ela tinha essa opinião, tá? De que Dom João VI ia ficar com uma fama de fujão, de covarde, né? De rei que abandona o seu povo, tá? E ficou mesmo, tá? Então, inicialmente, assim, ela vai detestar essa ideia de vir para o Brasil, inclusive porque os relatos sobre o Brasil não eram aquelas coisas, né? Uma terra quente, com doenças tropicais, né? Que não tinha aí a mesma estrutura de cidade mesmo aí que Portugal, né? Então já não havia uma fama muito boa. Interessante é que a Carlota Joaquina, ela vai ao longo do tempo mudar muito de ideia em relação ao Brasil e depois ela nem queria voltar mais para Portugal, né? Mas, enfim, o Dom João VI, inclusive, ele é descrito por alguns biógrafos como um rei assim que ele não tem muito pulso firme, né? Até a imagem caricatural do rei, né, que gostava de comer e dormir e guardava as coxas de frango no bolso das suas casacas para comer nos intervalos entre as refeições, tá? Talvez seja exagerada, mas a ideia é justamente mostrar um Dom João VI que não tem assim um pulso firme, né? Que é meio que um joguete nas mãos aí da elite portuguesa, né, basicamente, tá? E dos interesses ingleses, certo? O Dom João VI, então, quando ele chega no Brasil, a primeira medida dele é para beneficiar a Inglaterra, tá? Diretamente. Ele faz a abertura dos portos às nações amigas. Então, as nações amigas do Brasil eram aquelas nações que não estavam tomadas pelo Napoleão Bonaparte,
né? Porque o Napoleão era inimigo de Portugal, tá? E a única nação que não estava tomada pelo Napoleão Bonaparte era a Inglaterra, né? Então a medida vai acabar beneficiando diretamente a Inglaterra, embora a abertura dos portos significasse a liberdade de comércio, né? O Brasil podia fazer comércio com outros países que não fosse só a sua metrópole, né? Portugal, tá? Então essa medida significava o fim do pacto colonial, né? Ela eliminava essa exclusividade de comércio que Portugal mantinha sobre o Brasil, né? Porém, ela acaba beneficiando somente aí a Inglaterra. E produtos ingleses começam a chegar no Rio de Janeiro e em outras cidades em grande quantidade, né? Falava-se inclusive aí em coisas que não seriam usadas no Brasil, como patins de gelo e casacos de pele, né? Para que os brasileiros iam querer isso, né? Aqui não neva, tá? Então, mas a Inglaterra mandava, né? Porque não tinha para quem vender, só para o Brasil, certo? E aí, justamente, que também se faz uma brincadeira que no dia da mentira, no dia 1º de abril, o Dom João VI deu liberdade industrial para o Brasil. Na verdade, é a liberdade manufatureira e industrial. O Brasil podia ter manufaturas, poderia abrir fábricas, tá? No entanto, isso era uma verdadeira mentira, né? Um escândalo. Porque, inclusive, 2 anos depois, os tratados que o Dom João VI assinou com a Inglaterra, eles inviabilizavam qualquer tentativa de industrialização do Brasil, né? Do Brasil ter fábricas. Esses tratados de 1810, e um deles é o Tratado de Comércio e Navegação, eles davam vantagens comerciais à Inglaterra enormes, tá? Os produtos ingleses só iam pagar de taxa alfandegária, que é a taxa de importação, né? 15%. Então, 15% sobre o valor do produto, tá? É uma taxa muito baixa, né? Praticamente aí os produtos ingleses vendidos aqui tinham o mesmo preço do que na Inglaterra, tá? Portugal pagava mais do que isso, pagava 16%, e outros países pagariam 24%. Então, o que acontece é que compensava mais importar da Inglaterra, trazer da Inglaterra, que já tinha toda uma tecnologia, do que fazer aqui, que seria inclusive de pior qualidade e sairia mais caro, né? Então, aí que o Brasil fica dependente mesmo das importações das manufaturas inglesas, tá? Então, ao invés do Brasil ter calçados, tecidos, sapatos, ferramentas, não, vai importar tudo da Inglaterra, tá? E olha só, é uma vantagem para o Brasil, né? Porque antes passava por Portugal para daí vir para o Brasil. Agora o Brasil está comprando direto da Inglaterra, tá? Então aí justamente que a gente vê, né? Todos esses produtos ingleses chegam cada vez mais no Rio de Janeiro, até caixões mortuários, né? Muitos caixões aí, né? Que a Inglaterra mandava, certo? Os ingleses também passaram a ter aí firmas de importação, tá? Então, firmas inglesas aí foram abertas nas cidades brasileiras para justamente facilitar esse trâmite, esse processo de importação, e muitos brasileiros se tornaram sócios aí de firmas inglesas aqui no Brasil e firmas de outras nacionalidades, tá? Além da independência econômica informal aí que o Brasil está tendo, né, quer dizer, um pouco mais de liberdade econômica, o Brasil também passa a ter uma certa independência política, porque em 1815 o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Lembrando que Algarves é a região ao sul de Portugal, tá? Então, por essa medida, foram criados ministérios, tribunais, todo aí um corpo burocrático do Estado, né? Quer dizer, os funcionários do Estado, tá? Sendo que é óbvio que os funcionários públicos nesse momento eram grandes proprietários de terra e escravos, no máximo uma classe média urbana, e vários deles ganhavam sem trabalhar também, né? A expressão cabide de emprego pode ser bastante assim aplicada a essa época, tá?
Mas, com isso, o Brasil podia tomar determinadas medidas, desde que não fossem contra as leis de Portugal, né? O Brasil tinha uma certa autonomia política com essa medida, certo? E o Dom João VI tomou essa medida para não voltar para Portugal, tá? Como assim para não voltar? É porque o Napoleão tinha sido derrotado em 1815. Houve aí o Congresso de Viena, que determinou que os reis voltassem ao poder, né? A restauração monárquica. Então, o Dom João VI tinha que voltar. Portugal estava sem governo, tá? O Dom João cria essa medida para justamente igualar o Brasil a Portugal, como se fosse um grande império português. E aí, tanto faria o rei estar na capital, né, Lisboa, ou ele estar aí na capital Brasil, tá? Então ele faz essa medida justamente porque ele está com medo de voltar a Portugal, de enfrentar a reação dos comerciantes da burguesia que ficou aí muitas vezes não apenas abandonada pelo rei, mas uma situação econômica péssima, né? Perdeu aí o seu comprador, que era a colônia, o Brasil, não tinha mais para quem vender, muitos burgueses foram à falência. Dom João VI, com aquela fama de rei fujão que abandonou o seu povo, tá? Então, Dom João VI estava com medo de voltar a Portugal e enfrentar a reação dos portugueses, né? E ainda que no Brasil voltasse a ocorrer manifestações, revoltas separatistas, tá? E aí Dom João VI faz a reforma da capital, né, do Rio de Janeiro, que quando ele chegou incluía pântanos, né, uma cidade assim que quando chovia ficava inviável do comércio acontecer, né, transporte de mercadorias, uma cidade mal cheirosa, com lixo pelas ruas, sem abastecimento de água praticamente, né, essa era a situação do Rio de Janeiro, cheia de doenças. Então, o que o rei faz é reformar a capital justamente para tornar ela digna, né, de ser chamada de corte, vamos dizer, né? Uma reforma urbana aí justamente para que o Rio de Janeiro fosse mais bonito, né? E também tivesse mais infraestrutura para o comércio e tudo mais, tá? Então aí que ele manda calçar ruas, né, com paralelepípedos, e isso beneficia os comerciantes. Manda construir chafarizes, as fontes de água em praças públicas eram a fonte de água da população. Os escravos iam buscar água nos chafarizes, levavam roupas para lavar nas praças públicas, tá? Que também foram construídas várias. Dom João VI manda fazer um jardim botânico para reunir as espécies vegetais, né, da flora, tá, da região, da flora brasileira. Manda construir um teatro, o Teatro Real, que hoje é o Teatro Municipal, tá? Também uma biblioteca real, né, a Biblioteca Nacional, que pegou fogo, né, esses tempos atrás, estão com projetos de restauração, muita fonte histórica foi perdida, né, infelizmente aí a gente vê como que o nosso patrimônio nacional não tem importância, né, não tem investimento, é lamentável, né, isso tudo por falta de manutenção, né, o incêndio na Biblioteca Nacional. Também mandou criar a primeira escola real de medicina. Então, olha só, as primeiras universidades, né, faculdades, estavam sendo criadas aí pelo Dom João VI. A Academia de Belas Artes, com o dinheiro que ele trouxe de Portugal, ele criou o primeiro Banco do Brasil, mas logo foi à falência, porque o rei gastava muito mais do que arrecadava, né? Também mandou criar a imprensa régia, né, o primeiro jornal aí que o Brasil tem. Então, todas essas medidas de melhoramento da capital. Agora, existia muita corrupção no governo do Dom João VI. Tanto é que uma frase que se falava bastante é: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, né? Dom João VI ele concedeu cargo, não é, aliás, não são cargos, são títulos, né, de nobreza, como barão, visconde, né?
há muitos grandes proprietários do Rio de Janeiro, né, de São Paulo, tá? E esses títulos de nobreza davam, assim, vamos dizer, privilégios, tá? Privilégios de não ser julgado como as pessoas comuns, de deixar de pagar alguns impostos, ou de ter um cargo público, tá? E o Dom João VI fez isso, né? Fez mais barões, condes e viscondes do que qualquer outro rei, justamente para que esses grandes proprietários, comerciantes, financiassem obras de melhoramento urbano, tá? Então, quer dizer, uma moeda de troca, né, basicamente, tá? Então, olha só, a gente vê algumas fotos do Rio de Janeiro já reformado, tá? Aqui. Então, a gente vê, ó, Praça Imperial e Praça 15, né? Aliás, o Paço Imperial, justamente aqui era a sede do governo, tá? O chafariz, que era a fonte de água, que era de abastecimento de água potável, tá? Pô, mas o chafariz é o chafariz, né? Então, antes onde que a população pegava água? Em qualquer córrego, em qualquer parte do rio e muitas vezes usava água contaminada, água suja, tá? E por isso muitas doenças também. Vemos aí os escravos negros, né, que eram muito comuns nas ruas do Rio de Janeiro, e inclusive medidas foram tomadas para que eles não andassem nus, tá? Pelas ruas do Rio de Janeiro, porque antes era comum disso acontecer, né? Escravos serem trazidos completamente nus aí pelas ruas do Rio de Janeiro, né? E aí os escravos negros, eles levam as damas, né, da nobreza, as mulheres mais ricas, nessas estruturas chamadas de cadeirinhas, né? Elas não andavam, tá? Elas eram levadas, transportadas pelos negros, né? Então, a gente vê aí a dependência do trabalho escravo, como que a mentalidade escravista em nossa sociedade, ela realmente assim humilha o negro, né? Ela coloca um negro sempre nessa posição de subordinação, tá? E ela torna a nossa sociedade aí, vamos dizer, pouco afeita ao trabalho, né? Ao esforço, tá? O trabalho, o esforço vai ser associado ao quê? Ao escravo, a quem faz trabalho pesado, tá? E na outra foto a gente vê o lampião, né? Uma iluminação pública aí que foi melhorada pelo Dom João VI, ela era feita por lampiões, tá? Bom, no governo de Dom João VI também houve uma revolta aí de caráter separatista e republicano, que foi a Revolução Pernambucana de 1817, né? Na verdade, não se trata de uma revolução, né? Ela não traz grandes mudanças e nem foi, nem teve sucesso, né? Ela é mais uma revolta aí, né? Que queria separar Pernambuco e talvez o restante do Nordeste, se a revolta se espalhasse, do restante do Brasil, certo? O Nordeste ainda sofria, né, com a baixa nos preços do açúcar, e Dom João VI aumentou muitos impostos no Brasil para custear as obras do Rio de Janeiro, principalmente do Rio de Janeiro. Só que as obras do Rio de Janeiro não beneficiavam as demais partes, né, regiões do Brasil. Então isso causava grande descontentamento, certo? Havia uma pobreza generalizada, né, em Pernambuco, e ainda o comércio de gêneros importados, né, os gêneros trazidos da Inglaterra, né, por exemplo, era de exclusividade dos portugueses, né? Esses portugueses instalados no Brasil se dedicaram a esse comércio de importação, até porque eles precisavam, de alguma forma, assegurar sua sobrevivência, né? E foi o que o rei fez por eles. E isso era muito criticado, né? Isso gerava um sentimento anti-lusitano, né? De intolerância ao português que estava aqui no Brasil, tá? Os gêneros importados também eram vendidos a preços muito altos, né? Por um outro lado, a difusão das ideias iluministas e liberais se dava aí pelas lojas maçônicas e também pelo seminário de Olinda, tá? A liderança das camadas mais altas, né, mais intelectualizadas, não defendia os interesses populares, né? Pensava-se em uma liberdade de comércio, em baixar os impostos, mas não em acabar com a escravidão ou dar voto aí para os mais pobres, por exemplo, né? Então não era uma revolta assim de caráter tão popular, né? Chegaram a ocupar o poder, mas não conseguiram resistir,
tá? Justamente porque as camadas mais altas ficaram com medo aí desses mais pobres, humildes, né, chegarem ao poder, tá? E quererem mudanças muito radicais. E por isso mesmo ajudaram até a acabar com o movimento, né? Esses grandes fazendeiros aí, camadas mais altas. E houve vários condenados à morte. Ficou famoso aí o padre Miguelinho, o padre Miguel, que foi executado, né? Dentro dessa repressão ao movimento. Em 1820, estourou em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Bom, é uma revolução liberal porque ela quer liberdade política, né, para Portugal, principalmente, que é aí o fim do absolutismo monárquico. E ela foi em grande parte liderada pela burguesia, tá? Alguns a classificam como revolução burguesa, inclusive, certo? Mas era um movimento, em primeiro lugar, pela constitucionalização do país. O que é isso? Portugal tinha um rei que governava sem leis, né? O poder dele não tinha limites, era um poder absolutista. E justamente trazer uma constituição a Portugal, um conjunto de leis, limitaria o poder do rei, tá certo? Então essa era uma das reivindicações. Napoleão Bonaparte tinha sido vencido em 1815 e uma das determinações do Congresso de Viena é que os reis voltassem para os seus tronos. Dom João VI não voltou. Por quê? Porque tinha medo de enfrentar a reação do povo português, que ele tinha deixado a própria sorte, né, durante as invasões napoleônicas, e tinha medo de que no Brasil voltasse a ocorrer revoltas separatistas. E justamente aí Portugal vive uma crise econômica, né? Os comerciantes portugueses não tinham para quem vender, vários estavam tendo prejuízos e até indo à falência. Então, o parlamento português, que antes só era chamado pelo rei, né, já que o rei tinha poder absolutista, eles, assim, se reuniram em um ato, assim, de desobediência, certo? E esse parlamento, essas cortes, determinaram a volta do Dom João VI e, senão, ele ia perder a coroa, né, ameaçaram o rei. E ainda que o rei voltasse com poderes limitados, né, obedecendo a uma constituição, a esse conjuiz de um país. Bom, o que aconteceu é que no Brasil isso teve repercussão positiva, né, no sentido de que muitos brasileiros achavam interessante, achavam boa a ideia de que o rei governasse com poderes limitados, né? E achavam boa a ideia de que o Brasil mandasse deputados para lá, né, porque essa foi a proposta, justamente aí esses deputados brasileiros poderiam representar os interesses do Brasil, né, por que não, tá? Então, daí a repercussão positiva que teve no início, certo? Mas, ao chegar em Portugal, os deputados brasileiros perceberam que a verdadeira intenção do parlamento português era recolonizar o Brasil. Com a volta do rei, o Brasil não teria mais um governo, não teria tribunais, não teria órgãos administrativos e iria ser mais fácil voltar novamente o pacto colonial, né, a exclusividade de comércio de Portugal sobre o Brasil. A elite brasileira, né, as camadas mais altas, não admitiram isso, tá? E foi aí que veio a ideia de que era inevitável fazer a independência, certo? Porém, havia um receio. Na América Espanhola estavam ocorrendo guerras sangrentas, nas quais indígenas, negros, estavam reivindicando direitos, né? Fim da escravidão, melhores condições de vida, tá? Então, essa elite brasileira não queria essas guerras. E aí ela viu na possibilidade de apoiar Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, a ficar no Brasil e fazer a independência como uma possibilidade bastante razoável, né? Que iria manter os seus privilégios. O Dom Pedro, ele nesse momento, ele se destaca como um líder político, né? Ele que nunca tinha se interessado por política, ele se destaca, ele vai para a rua, ele ouve o povo, leva as reivindicações, né, exigências do povo ao seu pai, tá? E aí que justamente os grandes proprietários do Rio de Janeiro, de São Paulo, veem ele como um potencial líder, né?
Dois partidos, mas bom, não eram bem partidos, eram grupos políticos, se constituíam nesse momento. Um do Partido Português, o grupo dos portugueses residentes no Brasil, que queriam que o Dom João VI continuasse, que o poder absolutista continuasse, né? E o Brasil não se separasse definitivamente de Portugal, não. Já o grupo do Partido Brasileiro, né, ele tinha duas tendências. Tínhamos aí jornalistas como Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa, que eram a favor de uma república, de uma separação total aí de Portugal. Já José Bonifácio de Andrade Silva, ele dizia assim, que a categoria de Reino Unido bastava ao Brasil, que o Brasil não precisava de uma independência total de Portugal, que seria muito interessante manter um príncipe português no poder, que já era uma ideia que existia na América Espanhola, né, do San Martín, por exemplo, tá? E aí o José Bonifácio de Andrada, ele começa a articular, tá, os interesses desse grupo privilegiado, né, de grandes proprietários de terra e grandes comerciantes, com o Dom Pedro de Alcântara, tá? E justamente é dessa forma que a independência do Brasil ela vai ocorrer sem guerras e mantendo as mesmas estruturas, mantendo os privilégios, as terras, os cargos políticos, os escravos que essa camada mais alta tem, certo? Então, o Dom João VI ele volta em 1821, mas deixa o Pedro de Alcântara, seu filho, como príncipe regente do Brasil. Bom, as cortes portuguesas começam a exigir a volta do Dom Pedro também, tá? O José Bonifácio articula um abaixo-assinado pedindo ao rei que ficasse, e no dia 9 de janeiro de 1822, né, contrariando as cortes portuguesas, ele diz o seguinte: diga ao povo que, como é para a felicidade geral da nação, eu fico. Né? Isso ficou conhecido como o Dia do Fico, né? E depois o José Bonifácio entregou a ele um título de defensor perpétuo do Brasil ainda. Bom, em agosto de 1822, né, veio a reação das cortes portuguesas, que exigiam que Dom Pedro voltasse imediatamente, senão eles mandariam tropas, né, senão Portugal mandaria tropas invadirem o Brasil. Foi aí que a princesa Leopoldina, junto com José Bonifácio, escreveram uma carta ao Dom Pedro, dizendo que o momento era chegado, que era preciso fazer a independência, tá? Um mensageiro chamado Paulo Bregaro encontrou o rei, né? Aliás, encontrou o príncipe, o Pedro de Alcântara, no caminho de volta de Santos. Ele vinha de Santos para São Paulo e parou às margens do Riacho Ipiranga. Alguns falam que foi para descansar, outros, inclusive, porque ele estava passando mal, com diarreia, dor de barriga, enfim, né? O fato é que esse dia era 7 de setembro de 1822. E nesse dia ele leu as duas cartas, a de Portugal e a da princesa, né, Leopoldina, e ele então formalizou a nossa independência, escreveu uma declaração de independência. Então esse ficou sendo o dia da independência, certo? Bom, o quadro Independência ou Morte, ele imortaliza esse momento como um momento de guerra, de heroísmo, certo? Te vê aqui na pintura do Pedro Américo, né, chamada O Grito de Ipiranga ou Independência ou Morte, o Dom Pedro no centro do quadro, empunhando uma espada, ele estaria gritando Independência ou Morte, estaria cercado pelo seu exército e alguns camponeses assistindo a cena. A cena dá a impressão de que está iniciando uma guerra, tá certo? Bom, esse quadro é inventado, é uma mentira. E o objetivo dele foi heroicizar esse momento, que não foi heróico, né? Porque vamos lá, Dom Pedro não estava a cavalo, né? Ele estava com uma mula, porque era assim que se viajava de Santos a São Paulo, tá? A mula é mais resistente, né? Nessas serras. Ele não estava segurando uma espada, né? Porque ele não estava andando armado. Ele também não estava com um exército, tá? Ele estava com apenas uns 20 guardas que compunham a guarda pessoal do rei. Não estava de farda, de roupas militares, estava de roupas comuns, tá? E não tinha por que ele gritar,
porque ninguém morava ali, né? Então não tinha por que ele gritar independência ou morte, tá? Então, novamente, por que fazer o momento desse jeito? Para querer mostrar que no Brasil houve guerras, houve muita resistência, garra do povo brasileiro para fazer a independência. E isso não aconteceu, porque na verdade nós vamos ver que o Brasil pagou pela sua independência, certo? Mas o fato é o seguinte: com a nossa independência, muito pouca coisa mudou por aqui, tá? A independência beneficiou os grandes proprietários de terras e de escravos, principalmente, certo? Preservou a propriedade privada, e no Brasil cheio de latifúndios, grandes propriedades, né? E deixou a maior parte da população, que aliás vivia no campo, sem acesso à terra, né? Quer dizer, não houve nem assim uma, vamos dizer, redistribuição de renda, né? Essa população pobre aí vivia de favor nas terras dos grandes proprietários. Os grandes proprietários de terra não tinham qualquer interesse em industrializar o Brasil. Eles queriam vender os seus produtos agrícolas, matérias-primas, para os comerciantes ingleses, europeus, e não estavam interessados em industrializar o Brasil, não. Muito menos em acabar com o sistema escravista, já que eram donos de grande número de escravos, certo? E aí, olha só, os escravos, os pobres, não participaram muito dessa independência do Brasil. Não houve essa participação popular. E por isso a estrutura social manteve-se a mesma, certo? Manteve-se também a manutenção da unidade territorial brasileira. Ou seja, o Brasil tinha aí um poder centralizado no Rio de Janeiro, certo? E o Rio de Janeiro mandava nos outros estados, né? Quer dizer, não dava autonomia aí para as outras regiões do Brasil, certo? Simplesmente impunha impostos, impunha suas medidas. Por isso que vamos ter rebeliões separatistas, querendo separar o Pará, a Bahia, o Maranhão aí do restante do Brasil ao longo do século XIX, ou seja, após a independência, tá? Então, resumindo, a nossa independência manteve a mesma estrutura social, né, a escravidão, a mesma estrutura econômica, um país agrário exportador, exportador de produto agrícola e matéria-prima, né, sem se industrializar. A mesma estrutura política, monarquia, né, foi o único país da América Latina que manteve uma monarquia europeia, né, portuguesa, a família Bragança aí no poder, porque o resto se tornou república. E o único que manteve a unidade territorial, porque a gente viu aí que houve divisão de territórios na América Latina, certo? Não manteve aí a unidade territorial, certo? Aí, então, como é que ficou essa organização política do Brasil pós-independência? Dom Pedro ele foi coroado no final de 1822 e jurou obedecer uma constituição, né, o conjunto de leis gerais de um país. Ou seja, ele jurou que ele não seria um rei autoritário, né, que ele obedeceria a esse conjunto de leis. Em 1823 chegam as primeiras tropas de Portugal aqui no Brasil e ocorrem guerras de independência, tá certo? Essas guerras de independência são lideradas aí por pessoas pagas pelo Dom Pedro I, né? Agora ele é Dom Pedro I, ou seja, generais mercenários, tá? Contam com a ajuda, sim, né, de uma parte da população pobre do Brasil, certo? Mas ficam restritas a Bahia, Piauí, Maranhão e Pará, tá? Então, o que nós temos aí são tropas brasileiras lutando com tropas portuguesas, e as tropas portuguesas se juntam aí muitos portugueses que já estavam no Brasil. Interessante dessas batalhas é que duas mulheres se destacaram, né? Joana Angélica, aí, que era a freira que tomava conta do convento da Lapa, em Salvador, ela morreu tentando impedir soldados portugueses de entrarem no convento para proteger os soldados brasileiros que estavam escondidos ali. E a Maria Quitéria, que é uma mulher, foi lutar na guerra. Inicialmente não se sabia que ela era mulher, depois se descobriu. E aí, terminando as guerras, ela foi condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né, pelos seus serviços, pela sua bravura. Mas essas guerras, elas não duraram nem 2 anos, né?
Porque a Inglaterra ela intermediou um acordo entre Portugal e Brasil. Portugal aceitou, né, a independência do Brasil porque recebeu 2 milhões de libras esterlinas. Era a moeda inglesa da época, porque a Inglaterra era a potência mundial desse momento, né? O país mais rico. Então o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas para Portugal e teve a sua independência reconhecida, e Portugal retirou suas tropas daqui. O Brasil não tinha esse dinheiro. Então, recorreu a quem, né? Tomou empréstimo aí dos bancos ingleses e adquiriu a sua primeira dívida externa, né? Quer dizer, o Brasil se torna independente já com dívida externa. Bom, aí então houve uma Assembleia Constituinte, né? Uma eleição para a Assembleia Constituinte, só os homens mais ricos votaram. Deputados foram eleitos para fazer a nossa Constituição, nosso primeiro conjunto de leis aí gerais do país. Então é isso que a Assembleia Constituinte faz, né? Ela reúne deputados, tá? Que tem esse caráter de decisão deliberativo, e aí eles fazem a Constituição. Então essa Constituição veio de discussões, veio aí do voto, né? Quase assim, quase democrático. Não é democrático porque não foi o povo todo que votou, né? Mas quando é assim, a Constituição ela é promulgada, certo? Então o Brasil passava a ser uma monarquia constitucional, ou seja, o rei tinha poderes limitados. O rei tinha o poder executivo, né, de executar as leis, o parlamento, deputados e senadores tinham o legislativo, de fazer as leis, e os juízes e tribunais, o judiciário, tá? O voto seria só para os mais ricos, aberto, falado em público e indireto, tá? Indireto por quê? Um eleitor que votasse nos vereadores da cidade, ele não votava necessariamente nos deputados do Império, né? E nem nos senadores, tá? O Brasil era chamado de Império, né, nesse momento. Então, um eleitor escolhia o seu representante para ele votar por ele, tá? Como ocorre nos Estados Unidos hoje. Bom, esse voto censitário aí era dado pelos alqueires de mandioca plantado, né? Quanto mais mandioca plantado, mais escravo. Por quê? Porque os escravos comiam mandioca, farinha de mandioca, né? Então, essa era a lógica, tá? Quanto mais mandioca plantada, mais rico a pessoa era, né? Um sistema assim meio complicado, né? Tinha que ir visitar uma fazenda e medir quantos alqueires de mandioca tinham plantado, né? Então, assim, isso foi melhorado na outra Constituição. Mas o fato é que o Dom Pedro não aceitou essa Constituição de 1823, chamada de Constituição da Mandioca, inclusive, tá? Ele determinou a dissolução da Assembleia Constituinte, na chamada Noite da Agonia, né? Por que ele não aceitou? Porque essa Constituição limitava os seus poderes, né? E antes de continuar, olha só, ali um quadro da Maria Quitéria aí, né? Foi até chamada de Joana d'Arc brasileira, tá? Mas aí, então, o Dom Pedro, ele chamou aí pessoas próximas a ele para elaborar rapidamente uma outra Constituição, que foi outorgada, imposta, ela não veio de votação de Assembleia Constituinte, tá? Ela foi imposta pelo rei em 1824, e aí já criava-se 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. Quer dizer, o Dom Pedro, ele além de ter o executivo, ele tinha um poder moderador, que dava-lhe plenos poderes. Ele podia fechar o Congresso, nomear senadores, tirar mandatos de deputados que fossem contrário a ele, né? Então ele tinha todos os poderes, ele acabava sendo o rei absolutista aí que ele sempre quis ser, tá? Como o pai dele, né? Poder absoluto na mão do rei. O voto só mudou a questão da renda, era 100 mil réis de renda anual, sem ficar contando alqueires de mandioca, certo? Mas continuava indireto e aberto. Portanto, o que a gente pode concluir? Que o Dom Pedro ele era um rei autoritário, tá? Absolutista, que a maioria da população brasileira continuou pobre, sem ter acesso ao voto, né? Ou seja, excluída da vida pública. Também não podia se candidatar a cargo político nenhum, tinha que ter dinheiro para isso, tá?
Os negros continuaram na mesma situação, sendo escravos, tá? E o rei aí ele vai impor a sua vontade à população. Quer dizer, como a gente diz, bem pouca coisa vai mudar, tá? Em termos da estrutura social, né, da estrutura econômica, o Brasil vai continuar sendo agrário exportador, e da estrutura política, né? O rei e ainda com poderes absolutistas. Tá certo? A gente fica por aqui. Maiores dúvidas, se quiserem deixar nos comentários, se quiserem me perguntar de alguma outra forma, estou totalmente à disposição, tá certo? Muito obrigada.